como que funciona o modelo de responsabilidade compartilhada com a AWS. Quanto mais, quando a gente faz uma migração, né, para a nuvem, quando a gente traz o primeiro ambiente para a AWS, seja aquele servidor ou uma aplicação específica, nós geralmente trazemos ele no formato de VM, né? Nós pegamos lá uma instância, um servidor interno, replicamos para a nuvem, para depois a gente poder seguir com o passo de modernização desse servidor, dessa aplicação, desse workload que nós estamos trazendo aí para a cloud, tá? Quando a gente vem, né, para uma instância EC2, a gente acaba tendo algumas responsabilidades em conjunto com a AWS. Até onde vai a responsabilidade da Amazon com uma instância EC2, né? Então, a AWS ela é responsável ali por entregar toda a capacidade, né, todo o hardware, desde memória, CPU, storage, a área específica de rede, né, as regiões, as zonas de disponibilidades, os pontos de presenças, né, que são as edge location, para os clientes, tá? Então a ideia desse conceito, né, do modelo de responsabilidade, ele tende a ser maior para o lado da AWS e menor para o lado do cliente quando a gente passa, né, a fazer a modernização, indo para uma arquitetura serverless, tá? No próximo slide a gente vai ter uma visibilidade um pouco mais abrangente sobre isso, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Nesse primeiro cenário, vejam que, indo para uma modalidade de VM, um conceito de uma instância EC2, a gente vê que ainda assim tem o cliente, né? Ele tem muitas responsabilidades. Quais são uma delas aqui que eu vou comentar aqui? O sistema operacional, a aplicação de patch desse sistema operacional, a comunicação, né, da rede, o que a gente vai liberar para acesso externo, se vai ter esse acesso, como que ele vai ser feito, né? Configuração específica do firewall, a plataforma, o workload que vai rodar em cima dessa instância, seja uma instância Windows, seja uma instância Linux, e o gerenciamento dessa aplicação, tá? Feito isso, nós temos também, com base no workload, as aplicações, na verdade, os dados dos clientes. Então, como que a gente vai armazenar esses dados? Esses dados vão ficar criptografados em repouso, a gente vai ter uma criptografia em trânsito. Então, tudo isso, né, acaba sendo ali a responsabilidade do lado do cliente, né? Desde uma criptografia, gerenciamento dos dados, o gerenciamento da aplicação, do sistema operacional. Quanto mais a gente acaba indo para a modalidade serverless, menos essa responsabilidade tende a ficar com o cliente, né? Então, aqui, pessoal, está até um pouquinho pequeno, mas essa aqui, ó, o serviço específico de EC2 é o que a gente estava vendo agora há pouco, né? Que a gente comentou. Percebam que o que está em laranja aqui, ó, são as responsabilidades da própria AWS. E os que estão aqui num azul um pouquinho mais claro são as responsabilidades do cliente. Se a gente vem um pouquinho aqui para específico, serviço de container, como o próprio ECS, né, ou o EKS, quando a gente vai para uma estrutura de Fargate ou algo de container mesmo, tende aqui a aumentar ainda mais a responsabilidade. Então, a AWS ela vai te entregar ali especificamente a plataforma, né, toda a estrutura para você poder rodar sua imagem com base em algum container, seja Node, seja React, enfim, seja qualquer imagem que vocês tenham, vocês conseguem rodar dentro de um container numa plataforma um pouco mais serverless, né, sem servidor. E um pouquinho mais, pessoal, aqui percebam que os volumes, né, os blocos em laranja aqui, eles tendem a subir mais para a AWS, como o próprio serviço S3, né? E tem um cenário bem comum entre todos, né, que é os dados do cliente. Como que a gente vai tratar isso, né? De repente, se a gente vai ter uma criptografia do lado do servidor, se a gente vai ter uma criptografia em trânsito, se vai ter uma criptografia em repouso, né? Todos os acessos, né? Tem alguns acessos, algumas questões que ainda é de responsabilidade do cliente, então a gente tem que tomar um certo cuidado da forma como a gente faz essa liberação, quem tem acesso, né? Trabalhando sempre com o mínimo de permissão possível para os serviços que vocês utilizam da própria AWS. Aqui embaixo também, pessoal, nós temos aqui os exemplos do que se enquadra
enquadram em cada bloco desse? O próprio RDS. Quando a gente sobe um RDS dentro da AWS, a gente não tem mais aquela necessidade até mesmo de ter um DBA ali para instalar, para fazer as configurações do banco, aplicações de patch, tudo isso passa a ser uma responsabilidade da própria Amazon, tá? E aqui do outro, né, no último blocozinho que a gente falou do S3, também temos o DynamoDB, que a gente não precisa se preocupar com todo o processo. A gente tem que criar a tabela, né? E a AWS ela se encarrega ali de entregar a capacidade, seja de leitura ou escrita, para essa tabela dentro do Dynamo.